ter alguma garantia, né? Já que estaria entrando em um local particular. Claro. E assim se iniciou daí essa pesquisa lá, essa investigação lá. Inclusive ele tá com esse pedido, eu tô aqui já meio que fazendo o papel do advogado do diabo, né? Tentar colocar algumas questões aqui. Ele tá com esse pedido na Defensoria Pública, Defensoria né? Pública, exatamente. Pois é, porque muitas pessoas, até no dia que eu fui, a gente passou uma live onde eu e o Lucas Lorenzoni, a gente desceu até lá, na parte da tarde, depois de a gente se encontrar lá, né, algumas pessoas colocaram, vocês estão indo no conto da carochinha, o seu Romaldo nunca foi dono, nunca isso, nunca aquilo, e aí, inclusive, aí eu troquei uma ideia com o Clóvis naquela mesma tarde, eu disse, Clóvis, ele é ou não é proprietário, ele é morador, ele não é, e aí o Clóvis nos passou, né, que ele então entrou com o pedido do uso capião, junto à Defensoria Pública, né? Ele me mostrou essa documentação, Isso, ele mostrou, inclusive o Clóvis nos repassou essa documentação ali também. Então, realmente, ele é um senhor que mora lá, né? Ele tem aí a documentação, né, que ele pode andar pelo local. Inclusive, ele cuida daquele local ele ali, cuida né, muito Clóvis? ali, exatamente. É um zelador em todos os sentidos ali do local, né? Qual é a situação jurídica hoje do frigorífico? Hoje, na verdade, né, Andrei, o frigorífico está num vazio jurídico. Ou seja, ele foi arrematado em leilão, né? O leilão foi homologado pela Justiça do Trabalho. Foi um grupo de birubenses que comprou, que arrematou, né? São 6 pessoas de Birubá. Só que esse grupo não tomou posse ainda. Falta uma documentação, né, de posse. Um termo de posse. Acredito que por todo esse ano sai esse documento da posse deles. Foi arrematado, mas eles não têm ainda a posse. A partir da posse deles, certamente Daí, o espaço vai ser fechado, provavelmente. Até eu procurei um deles, né? E perguntei, eu gostaria de saber quais são os projetos, não vou divulgar nada a princípio, né? Eu poderia me adiantar quais são os projetos de vocês, desse grupo, né? E daí ele me adiantou. Eles têm 2 projetos. Primeiramente, um atacadão de roupas, calçados, alimentos. E posteriormente, um condomínio fechado. São os planos deles. Uhum. E daí eu perguntei, mas daí vai tudo abaixo ali as instalações do antigo frigorífico? Quase tudo, ele comentou. Mas o que vocês iriam preservar? Justamente a parte da chaminé da caldeira. A intenção deles é preservar aquilo ali. Tornar um ponto turístico, né? Sim. Clóvis, voltando um pouquinho, né? A dona Leonilda vem até Ibirubá. Ela dá uma entrevista aqui na rádio, né? Uma entrevista que repercute bastante, porém repercute das duas formas, né? Alguns acreditam e outros acharam o contexto e o conteúdo da entrevista um pouco vazio e com várias falhas na sequência do tempo, na linha do tempo. Isso. Né? Você depois, claro, teve, olhando várias vezes essa entrevista de novo, você conduziu a entrevista, até muitas pessoas criticaram também por o fato de você estar conduzindo ao lado dela a entrevista, como estivesse levando a dona Leonilda a falar algumas coisas. Eu gostaria que você fizesse então um apanhado, né, um balanço daquele trabalho e se realmente você entende que em alguns momentos você acabou conduzindo a entrevista e talvez ela falasse aquilo que você queria que ela dissesse. Até na verdade, né, Andrei, se aconteceu isso, foi porque ela me adiantou algumas coisas antes. Ela chega no município pela manhã. Ela chegou ali pela manhã, né, e me adiantou. Inclusive aqui na pousada Pôr do Sol, que é uma grande apoiadora da pesquisa, né? Até quero deixar um grande abraço pro Marcelo Lopes e a dona Lourdes Maier, grandes apoiadores, pessoas muito, muito queridas. E daí lá ela me adiantou algumas coisas da história dela. E acabou acontecendo isso, né? Não que eu estivesse conduzindo, porque eu já sabia algumas coisas. E achei interessante ela destacar novamente aqui no ar, né? Uhum. E até lembrando a todos que a maioria das testemunhas, elas vêm até mim. E a dona Leonilda, por exemplo, né, ela veio graças ao programa Fantástico. Que ela assistiu ali, ela é telespectadora assídua do Fantástico. Ela viu ali e ela entrou, deu um ataque de nervos nela. Uhum. Todas aquelas recordações vieram à tona. E ela se sentiu na obrigação de entrar em contato e colaborar com a pesquisa. Sim. E foi o que aconteceu daí, né? E do que ela fala, do que ela traz... Luiz Fernando também assistiu essa entrevista completa. Algumas coisas não batem, Luiz Fernando. Pois é, ela coloca alguns oficiais nazistas da Alemanha, né?
como se estivessem ali. O problema é que muitos daqueles oficiais não estavam aqui no Brasil naquela época, né? Então, isso aí que acabou fazendo aí um burbúrio muito grande, né? Principalmente para quem trabalha mais na área da história, quem é historiador, onde ela coloca alguns oficiais, não, esse oficial me agrediu. O problema é que não existe registro desses oficiais nessa época, que inclusive esses oficiais havia registro deles na Alemanha naquela época, né? Então, esse ponto aí que acabou colocando meio que em xeque aí a credibilidade, né, da informação que a dona Leonilda, né? Leonilda. Que a dona Leonilda estava trazendo. Daí como é que tu explica essa questão? Eu acredito o seguinte, ela era uma criança, né? Ela viveu esse pesadelo, como ela denomina, dos 6 aos 10 anos. E talvez ela, muito provável, ela confundiu, né, alguns rostos. Sim, sim. Né? E essas falhas, como o Andrei comentou ali, eu também percebi isso aí. Sim. Também percebi. Talvez justamente por isso. São memórias, né? São lembranças, flashes no subconsciente dela. Algumas lacunas daí, né? Sim. E pelo que a gente percebeu, ela estava falando desse assunto pela primeira vez, depois de um longo tempo. Longo tempo, o quê? Umas 6 décadas, né? Imagina. De silêncio total. Silêncio total. E ela adotou essa postura para poder seguir a vida dela, né? E para vir assim numa emissora de rádio e colocar isso tudo de uma vez só, certamente algumas falhas teriam. Talvez uma das explicações seria essa. Exatamente, né? Pelo tempo que tinha passado, né? Pelo fato dela ser uma criança, que eu repito, né? Dos 6 aos 10 anos. Você acredita em túneis em uma dimensão onde se é possível andar com motos por dentro? Eu acredito. Porque tanta coisa já foi descoberta, né? Na Alemanha, na Polônia, inclusive. Na Polônia tem uma cidade subterrânea nazista, foi encontrada, né? Pois é, até algumas pessoas colocaram... Uma mini cidade subterrânea. Algumas pessoas colocaram isso, que jeito queriam fazer um túnel em larga escala aqui. Isso acabou dividindo algumas opiniões. Como é que seria construído isso naquela época? A gente também tem que lembrar que tem presidiários que cavam túneis, né, Andrei? Para fugir da cadeia usando colheres. Né? E consegue, então, com certeza o aparato para fazer isso eles tinham, né? O próprio Clóvis colocou na questão de túneis, tem os túneis da Varsóvia, tem os túneis da Polônia, tem os túneis da Alemanha, os famosos bunker também, tanto externo quanto interno, né? Subterrâneo aí, e inclusive já foram descobertos outros túneis em outras regiões. Mas na questão que ela cita que haveria uma bifurcação entre o potreiro do Gabi e o antigo frigorífico. Tu acredita que exista túneis pro potreiro do Gabi? Eu acredito. E até surgiu um outro testemunho, né? Da professora Gessi, que fala justamente dessa ramificação lá pro lado do potreiro do Gabi. Que ela andou lá 200 metros, né? Sim. Outra coisa, Clóvis, que o pessoal acabou questionando muito, como que haveria dentes ali se o frigorífico foi utilizado durante os anos 90 também? Ninguém iria ter visto esses dentes largados ali em frente ao forno. Esses dentes estavam bem conservados na cinza, como eu disse, né? Estava compactada. Talvez foram dentes que saltaram de alguma ocasião. Sim, porque inclusive citaram de que era distribuído as cinzas, né, para os produtores rurais aqui da região. Então, como é que haveria esses dentes ali? Só uma observação. Sobras de cinzas, né? Sobras. Pois só um adendo colocando aqui, Andrei. O que chamou a atenção do Clóvis e me chamou a atenção também quando a gente foi lá é o fato do forno estar trancado por dentro, né? Esse forno em questão que o Clóvis encontrou aí, os dentes, ele tem uma portinhola de aço, né? Uma porta de ferro ali, acho que até ferro aquilo lá, acho que não é aço, né? Ele tem uma porta de ferro, e até eu questionei o Clóvis naquele dia, eu disse, tu já chegou a dar uma olhada dentro do forno, né? E é impressionante porque são 2 fornos, né? Tem um da esquerda, aquele dá pra te abrir, e o da direita. E esse forno da direita em questão ali, ele tá trancado por dentro. Daí a gente deu uma volta, eu questionei o Clóvis, eu disse, mas como é que tá trancado por dentro, né? E aí quando tu vai atrás, é nítido que a parte arredondada dos tijolos, né, a parte externa ali do forno, foi retirada a parte de cima e foi colocado posteriormente uma chapa de concreto, e a gente vê nitidamente que aquela chapa é nova em relação aos tijolos que tem ali, né? E aí com o tempo, tanta chuva que já caiu naquela parte, abriu um pequeno buraco nessa chapa, e tu olha, tu consegue enxergar a parte interna, e tu vê que ele foi calçado por pedras do lado de dentro, e a porta ela abre só pra dentro.
né? Então tá aí só uma explicação. Tem um volume ali dentro. Né? Isso, trancando por dentro, né? Isso eu achei interessante. Então, porque eu questionei o Clóvis, por que vocês não abriram ali para dar uma olhada, né? Nós não conseguimos, de tão pesada aquela chapa ali, aquela porta de ferro ali, não conseguimos abrir. E a Polícia Civil, quando esteve no local, eles chegaram a tentar olhar ali? Qual foi o que a Polícia Civil fez quando chegou no local? Eles foram vasculhando ali para achar mais dentes. E encontraram mais dentes espalhados. Porque eu fui, né? Eu peguei enxada e eu fui quebrando aqueles montes de cinza compactadas. Daí isso saltou mais dentes por ali, provavelmente. E eles encontraram alguns avulsos. O que você acredita ser esses dentes, Clóvis? Qual é a sua conclusão? Olha, Andrei, eu não posso me precipitar, né? Não posso agir de forma precipitada. Eu vejo que você cita talvez o descarte por parte de dentistas. Estou investigando isso. Descarte irregular? Estou investigando essa possibilidade. Porque tem que ser imparcial, não adianta analisar todas as hipóteses. Eu estou investigando essa hipótese do descarte, né? Que seria irregular, na verdade, de material odontológico. De ontem eu conversei com um foguista da caldeira, o seu Wilson Ritter. Ele é bem conhecido popularmente como o Alemão da Banha. Não sei se vocês conheceram ele, o Alemão da Banha. Estive visitando ele ontem, né? E ele me contou que ele fazia ali diversas tarefas no frigorífico. Ele era um trabalhador de serviços gerais. E boa parte desse trabalho, que foram quase 3 décadas que ele trabalhou ali, ele trabalhou na caldeira. E dele comentou que nesses quase 30 anos que ele trabalhou ali, né? Até anotei aqui, de 1983 a 2011 aproximadamente. Ele atuou no frigorífico, em vários setores. Ele comentou que nunca teve notícia de algum dentista ter descartado o material ali. Nunca ele viu ou ficou sabendo, tomou conhecimento. E dele destacou que o Banco do Brasil sim, frequentava ali... descia ali pro frigorífico frequentemente para queimar documentos, papelada, né? Na caldeira. O Banco do Brasil, sim. Mas dentista, ele não tem conhecimento. Nesses quase 30 anos, né? E aí remete a qual conclusão, na sua opinião? Que talvez sejam vestígios de uma coisa mais antiga. E os dentes, eles têm uma aparência muito antigos, inclusive. Dentes velhos, né? Pela aparência. Seria um fato acontecido lá na década de 50? Talvez antes, né? Anos 40. Quanto tempo existe a instalação do frigorífico ali? Há quantos anos? O frigorífico ele foi inaugurado em 1944 pela família Fleck. Um ano antes do fim da guerra. Olha, até inclusive foi o primeiro prefeito de Birubá, Edgar Otto Fleck, que inaugurou o frigorífico. Antes disso, operava ali tipo uma cooperativa de banha. Ele tinha ali os associados, né? Isso chamou a atenção do seu Edgar. E daí ele adquiriu ali essa cooperativa. E aqueles associados migraram para Cotribá na época. E se transformou no frigorífico Fleck. 1944. Ocasião que ergueram a chaminé. Construíram a caldeira. Foi naquela ocasião que foi construída a caldeira. Em 44? 44. Um ano antes do fim da guerra. A guerra 43, terminou... 44. A guerra terminou, se eu não me engano, em abril de 45. Eles se estruturaram, então, né? Em 44 abriram as portas do frigorífico Fleck, que, como eu disse anteriormente, era uma cooperativa de banha. Uhum. O Clóvis cita mais uma família, né? A família Fleck. Nós tivemos aqui a família Friedrich, que é constantemente citada. Nós tivemos aqui a família Servieri também, que fez parte da administração e teve a sua história também junto ao frigorífico, Clóvis. Nesse particular, né? Tratando desses sobrenomes, dessas famílias aí, às vezes as pessoas talvez não se sintam incomodadas. Com certeza, né, Andrei? Mas quando se busca a verdade, se está suscetível a isso, né? Infelizmente.
Lembrando até que nem a gente vinha conversando, algumas pessoas nos colocaram, Clóvis, que tu estaria tentando atribuir para esses nomes, né, colocar eles como nazistas, né, falar que eles eram nazistas, só fazendo uma colocação aqui que até 1945 não era crime ser partidário ao nazismo. Não era crime porque o partido nazista ele era um partido da Alemanha. Um brasileiro ele não podia ser nazista, ele podia ser solidário ao nazismo, já que para fazer parte do fazer parte do partido nazista tu teria que ser alemão, não Exatamente, descendente, alemão né? nato, Isso, então naquela época tu ser favorável ao nazismo, né, sendo tu filho de imigrantes alemães era até normal, né? O nazismo ele passou então a ter entrar nessa categoria de criminoso aí, crime de guerra, né? Após o ano de 46, quando então foi finalizado o julgamento de Nuremberg, onde todos os oficiais nazistas na Alemanha foram julgados e condenados. Então, a partir dali, sim, passou a ser crime tu fazer apologia ao nazismo. Até o ano de 45, era normal encontrar aqui no Brasil figuras partidárias ao nazismo, né? Principalmente no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, no Hotel Petrópolis, eram realizados grandes comícios, né, por partidários ao nazismo. Então não era crime, né? Algumas pessoas então colocam, ele está tentando colocar alcunha de nazista a essas pessoas. No teu ponto de vista seria mais no ponto investigativo. E até, por exemplo, né, aqui a coisa era mais discreta, depois que se tornou crime, né? Mas antes disso, aconteciam desfiles nazistas, inclusive em Blumenau, tem registros fotográficos disso. Grandes desfiles nazistas em Blumenau, porque justamente não era crime. Era uma política, né? Era um partido. É um partido. Exato. Bom, e esses desdobramentos, Clóvis, são 4 anos, já vai para 5 anos aí agora de pesquisas. vai completar 5 anos, 5 anos. Você já tem um balanço de quantas testemunhas foram ouvidas, de quantas pessoas afirmam que viram túneis, algumas que entraram em túneis? São dezenas, Andrei. Todas com nome, dezenas. com endereço. Tenho todos os dados, Algumas são tímidas para se expor na mídia, né? Mas me procuram por telefone, no meu escritório, passando informações para colaborar. E que nem você disse, pessoas que transitaram em diferentes trajetos dos túneis. E essas pessoas são sérias, pessoas idôneas. Todas elas pessoas sérias e idôneas que querem colaborar. Né? E até destaco a questão turística. Imagine Birubá se tornar uma cidade turística. Isso é possível. Já são o que? Mais de 30 testemunhas ouvidas? Com certeza, mais de 30. Isso daria para fazer um livro só de pessoas que falaram. Sem colocar a sua versão dos fatos. Só com a versão que as pessoas das testemunhas trouxeram. Exatamente, Andrei. Mais de 30 é certo. E como eu disse, testemunhas oculares, pessoas que trabalharam naquelas residências com os acessos e só conseguiram entrar escondido dos patrões, Tu colocou para nós esses dias, Clóvis, que haveriam pessoas que estariam tentando jogar aí areia nessa fogueira, né? Tentando abafar aí esse caso. Por que tu acha que essas pessoas estariam tentando impedir a investigação? Acredito, para não respingar no sobrenome delas, né? Que tem muitas famílias que prezam pelo sobrenome, né? Zelam pelo sobrenome. E tem essa questão aí de manchar alguns sobrenomes, talvez esses crimes envolvidos, né? E também a questão dos imóveis, né? Que pode haver tombamento histórico. Pode acontecer isso. E como se sabe hoje, né? Hoje o valor imobiliário de Birubá há muito tempo está inflacionado. E com um possível tombamento, você paga o valor venal da indenização aos proprietários. Isso é uma regra, né? E algumas famílias temem isso, acredito eu. De receberem menos, né? Pelo valor dos imóveis, né? E isso tudo dificulta muito o trabalho de investigação. E aí, qual é os próximos passos, Clóvis? Quais são aí? E como o Fernando falou, né? Tentam barrar com críticas duras em redes sociais.
Até outra emissora concorrente de vocês. Tentam barrar. Mas eu não me estresso nem um pouco com isso. Né? Eu tenho um objetivo, né? Uma missão, que é abrir logo esses túneis. Né? A outra vez Só me falta isso agora. Tu colocou que recebeu uma carta sendo ameaçado. Continua recebendo ameaças? Não. Desculpa, graças a Deus não. Foi somente aquela vez. Teve alguns alertas, inclusive na rua, né? Teve 3 pessoas da elite de Birubá que chegaram numa boa e disseram: ó, Clóvis, tá na hora de você parar com isso aí. Você tá botando até a tua família em risco. Isso era um projeto, uma facção criminosa internacional na época. Pode ter alguém vivo ainda e chegar ao ouvido dessas pessoas e elas virem atrás de você, né? De você, da tua família. Pensa bem nisso. Dá tempo de você desistir ainda. 3 pessoas da elite. E após isso eu recebi aquela carta anônima no meu escritório. Que facção criminosa? O que eu vou pensar? Uma coisa tão grandiosa? O nazismo, né? Que outra coisa seria naquela época? A partir desse ponto dos dentes encontrados aí, que são dentes humanos, então, Clóvis, muitas pessoas questionaram se eram dentes de porcos, que são muito semelhantes aos dentes humanos, né? E por ser um frigorífico, então tinha um trânsito diário lá desses animais. Eu também achei no início, mas fui atrás da Não são, confirmação. então... São dentes humanos. 2 dentistas conceituados aqui de Birubá analisaram e afirmaram convictamente dentes humanos e até citaram, né? Caninos, premolares, siso e alguns com indícios de cáries. As cavidades das cáries, sabe? Alguns deles. Posteriormente eles vão até o Instituto Médico Legal, o IGP, o Instituto Geral Agora de no Perícias. IGP, né? Instituto Geral de Perícias, em Porto Alegre, eles vão aprofundar daí esses detalhes. Tá, humano, sim. Né? Homem, mulher, adulto, criança, a idade. Vai ser bem aprofundada essa perícia. Até vai ser muito importante, né? Crucial. Sim. Para saber de que época são esses dentes. Outra situação que a gente teve também após o encontro de um osso aqui em Ibirubá, que também foi levado aí para a perícia, né? O resultado dessa perícia veio, mas depois não se deu mais continuidade. Não se deu, infelizmente. Não se deu mais andamento. Mas tirou uma grande dúvida da população, que não é o Dr. Brown que está sepultado naquele túmulo. Isso hoje é uma realidade, é fato. É uma terceira pessoa. Mas não teria sido pego um osso de outra pessoa, porque, pelo que eu me lembro dessa situação, uma pessoa foi lá, abriu o túmulo dele, né, durante a madrugada, né, o que é crime, né, tu tá violando um túmulo ali. Essa pessoa teria pego, então, um osso, né, do que seria o corpo do Dr. Brown, e teria deixado em um local e ligado à polícia, pelo que eu entendi, né, avisado, tem um osso em tal lugar. Na verdade, foram 2 crimes, né. O André, que trabalha na área, né, ali, violação do túmulo e vilipêndio a cadáver. Porque roubaram um osso do túmulo. Naquele túmulo. Sim, mas aí descartaram numa mata. E esse osso que foi descartado, que daí foi feita uma análise nele. Daí foi enviar uma outra emissora recebeu uma carta anônima dando as referências do local onde estava o osso. E daí explanando, né, que haviam violado o túmulo, né, com a finalidade de esclarecer isso para o povo. Até o autor da carta ali dá a entender que ele estaria doente, talvez no fim, próximo da morte, talvez, né? Que ele gostaria de esclarecer aquilo ali para a comunidade, que não era o Dr. Brown que estava ali, sepultado ali, e sim outra pessoa, né? Até ele citava na carta, tem uma cópia, que poderia ser até uma cobaia dessas experiências médicas que eles realizavam, cita na carta. E daí a outra rádio lá deslocou até o local. Até quando eu tomei conhecimento disso, eu fui junto lá para tentar localizar esse osso. Sim. E de um outro repórter lá localizou. Estava numa caixa de sapato. O osso com várias fotos do momento da violação. Sim, eu vi essas fotos. Até essas fotos eram grandes, preta e branca, impressas em folhas de ofício. E o repórter pediu, né, se os autores da violação estivessem ouvindo, que a princípio seria pai e filho, conforme explicava na carta.
que eles enviassem aquelas fotos coloridas, Originais? né? Originais, coloridas. E passou o quê? Quase um mês, apareceram as fotos num pendrive, Aham, na caixa de correspondência do repórter. sim. Na casa dele, daí eu digo, né? E as fotos ali em alta resolução. Hoje existe uma alçada humana nesse túmulo. Uma alçada humana, com características, né? Bem diferentes do Pois Dr. é, Brown. porque foi alegado que seria uma pessoa negra, né? E aí houve, inclusive, É ser uma pessoa mestiça. E aí houve até uma história de que seria o corpo de um homem que teria sumido aqui nos anos 90, nos anos 80, não me lembro agora, Ele com segurança, né? Com a publicação do laudo e das informações, daí chamou a atenção da família de um guarda que desapareceu em 1988. Uhum. E não se tem pista nenhuma até hoje. Mobilizou aquela família. Tanto é que um dos filhos daquele guarda está pedindo agora o DNA na Defensoria Pública. Uhum. Para saber se talvez possa ser o pai dele que esteja lá, né? Porque, segundo consta, o túmulo teria estado vazio por esses anos, né? A princípio existia a lenda Aham. que estaria sepultado um cachorro, Aham. que seria de estimação do médico, toda aquela história. Sim. E no fim não estava, né? Ou talvez foi substituído. Estava um esqueleto humano. Eu fui lá, fotografei, fiz vídeos. Eu nunca tinha visto um cadáver assim, ou melhor, um esqueleto, né, Sim. humano. Foi bem chocante aquilo também. Pois é, Clóvis. E aí são, como diz o prefeito Abel, são várias pontas perdidas de uma mesma história, né? Tem essa questão envolvendo o túmulo do Dr. Brown, tem a questão envolvendo o guarda desaparecido. Agora entra a questão do frigorífico, dos dentes achados no frigorífico, tem a questão dos túneis. O que mais vai aparecer em Ibirubá, hein? Tudo é possível, né? Tudo é possível, Andrei. Você acredita que nós vamos chegar a um desfecho dessa história? Eu acredito muito nisso. Porque a complexidade é muito grande e o tempo transcorrido também. A gente começa lá em 1950, 52, 55, né? Na época do frigorífico, que a dona Leonilda traz a história, depois vai para uma parte posterior, que é a morte em 64 do doutor Frederico Ernesto Brown. E aí depois, em 88, vem o sumiço do corpo do Sumiço do guarda, né? do guarda, né? E aí depois essas novas descobertas, né? Você acredita que isso tudo tem uma relação única? Eu acredito que o sumiço do guarda não. Seja um fato paralelo. Um episódio separado. Foi bem posteriormente, né, em 88. E por que não, né, Andrei? Até comentei com a família do guarda. Será que não houve um crime paralelo? Talvez queima de arquivo, alguma rixa? E se aproveitaram da ocasião no túmulo? Na época Para ocultar o cadáver do guarda? Na época esse guarda tinha quantos anos? Ele tinha quase 50 anos. Quase 50 anos. Isso em 88. 88, é. Uhum. E ele sumiu, né, numa noite de trabalho. Ele era guarda noturno de uma empresa de carros. E daí ele desapareceu. Foi tipo raptado da empresa. Que não roubaram nada na empresa. E ele desapareceu sem ter jantado. Estava uma panela de galinhada em cima do fogão, que provavelmente ele ia requentar para janta. E ele desapareceu. E a família vive essa aflição até hoje, né? São mais de 30 anos. Nós temos um internauta aqui, o Alan Oliveira. Ele traz um relato muito importante. Bom dia. Hoje tenho 32 anos. Quando eu tinha 16 anos de idade, trabalhava no supermercado Cotribá. E em uma reforma no mercado foi aberto uma parte desses túneis. Eu vi com meus próprios olhos. Túneis revestidos com tijolos maciços entrelaçados. Porém, naquela época não havia ninguém interessado. Logo foi fechado o buraco que dava acesso aos túneis e seguiu-se a obra. Inclusive, tem mais pessoas que viram e podem confirmar o que eu estou dizendo. Nosso internauta aqui, o Alan Oliveira, deixa essa mensagem, então, aqui no Mais uma importante Facebook. revelação, né, Andrei? Olha só. Pois é. O Vânio Santos, ainda temos muito a descobrir. Parabéns ao Clóvis, que siga forte nessa pesquisa. O Evandro Andrade tem muito que aparecer ainda. A Márcia Mauler, nossa, quantos mistérios, continue firme, seu Clóvis. Mauro Constantino, mistérios de uma cidade que tem muito para ser explorada. E a Isabete Foreste também está participando aqui com um bom dia.
as pessoas que interagem conosco aqui na transmissão ao vivo, na nossa live aqui na página da Rádio Cidade. Bom, são elementos que chegam quase que semanalmente. Pessoas Sempre que chegam trazem algum informações relato. novas, Algumas querem se identificar, Clóvis, outras preferem o anonimato. Preferem, Mas você recebe informações quase que semanalmente, indícios, Sim. e isso tudo reforça Com a sua frequência, tese. Andrea. E vou anotando tudo, né? Ou gravando. Você não sente que esse fardo está bastante pesado já para você? Tá, imagina, são 5 anos, como eu disse, agora em abril vai completar. É um fardo bem pesado. Já pensou em desistir? Pensei muitas vezes. Até inclusive aquela carta que eu recebi, né? Me balançou muito aquilo ali, Andrei. Me balançou muito. Só que hoje, assim, eu confesso. Isso tá na minha alma, sabe? Não sai mais de mim, isso não adianta. Se tornou pessoal. Se tornou. Acredito eu que talvez uma missão espiritual. Porque é muito forte isso na minha vida. E tenho sonhos repetidos também. Sempre, né, com os tunes junto, no contexto. Clóvis, dá pra falar sobre aquele convite que tu ganhou ontem em relação a um documentário ali? Aquele de São Paulo? Sim. Estou analisando até aquilo, inclusive. Até ontem entraram em contato comigo, por telefone, né? Paranormais paulistas, interessados no caso. Eu estou estudando o caso. Eles querem atuar no frigorífico daí, né? Até ontem o Clóvis me passou o nome desse canal, né? Não sei se tu pode falar aqui. Sim, pode citar, não tem problema. Isso, é o Investigação Paranormal, né? Se eu não estou enganado. O Caça-Fantasmas Caça-Fantasmas, isso, que é um canal bem conhecido aí no meio, né? Eu até comentei com o Clóvis ontem, eu conheço o programa deles já faz acho que uns 5, 6 anos mais ou menos, né? E entraram em contato com o Clóvis, até a gente estava conversando ontem, mas não iria acabar atrapalhando a tua entrevista, né? Não pesquisa, o trabalho. Pois é, porque aí já iria para outro lado, né? Que seria o lado mais espiritual. É por isso que eu estou da analisando coisa. criteriosamente essa proposta deles, né? Que queira ou não queira, nós temos uma sociedade aqui, uma população cética, né? Outra coisa, uma pergunta que... Isso iria levantar, provavelmente, muito mais críticas. Sim, aí. até eu vou fazer aqui um contraponto aqui, eu queria que tu me respondesse. Sim. A dona Leonilda, então ela acabou colocando ali que teria o envolvimento da maçonaria na época. Mas veja bem, a maçonaria, ela é basicamente as raízes dela judaicas, né? A maçonaria ela tem suas raízes judaicas, então como atribuir à maçonaria, que por sinal foi extremamente perseguida, né, duramente perseguida durante o regime nazista, principalmente na Alemanha. Maçons eram executados, né, outros maçons tiveram que fugir literalmente da Alemanha. Como atribuir à maçonaria, colocar a maçonaria, que foi um dos pilares que quase foram derrubados pelo regime nazista, a crimes em Ibirubá, né? Então, realmente para mim esse ponto não tem nexo nenhum. Não teria né? mesmo, Não teria verdade. nexo. Ela colocou, haveria envolvimento da maçonaria. Mas a maçonaria... Ela fala de seitas que ela teria presenciado, testemunhado. Mas poderiam ser de outras Sim, crenças, até, pois né? eu até tenho alguns amigos maçons que até colocaram, olha, não tem nexo nenhum essa frase dela, né? Então, acredito então que ela possa ter achado que... uma colocação infeliz por parte dela. Pois é, isso, não só colocando, porque daí até eu tenho alguns conhecidos da maçonaria que me falaram, ó, faz esse contraponto, porque acabou ficando... ficou esse buraco, essa lacuna ali a ser preenchida, né? Então, se ela presenciou realmente seitas, testemunhou, poderiam ser de outras crenças, como eu disse. Sim, não seria... Não da maçonaria. Sim. Clóvis, para o nosso município, né, para a nossa comunidade aqui, no início as pesquisas elas levavam a uma possibilidade de abertura de túneis para visitação turística. Trariam turistas aqui para Ibirubá e com turistas o propósito é esse. Toda a receita que o turismo pode trazer. Hoje, né, no caminho que a investigação tomou, que as novas descobertas trouxeram, você não acredita talvez que a imagem do município foi de certa forma manchada e que a possibilidade de haver um turismo, ela diminui? Acredito que não, Andrei. Muito pelo contrário. Isso reforçou mais ainda o interesse da população, né? De saber essa história, conhecer essas estruturas. E saber o que de fato aconteceu.
Eu percebo isso nas ruas, né? No contato com as pessoas, né? Cada vez aumenta mais o interesse, Sim. a curiosidade, né? Muito bem. Os próximos desdobramentos agora? Eu estou organizando agora uma força-tarefa, agora para o mês de março. O retorno dos geólogos da URGS, com os georradares, né? Para localizar no frigorífico aonde que se encontra esse túnel. Fazer um mapeamento subterrâneo ali em toda a região do frigorífico. Pelas ruas, dentro do pátio. E também abrir um outro local que foi autorizado. Que vai ser muito interessante. Até estou muito feliz com a autorização do proprietário. Seria dos proprietários mesmo, da autorização? A autorização, que seria ali na DataMed. Né, que teria um acesso ao laboratório secreto ali. Uhum. E o Dr. Antônio autorizou, né? Mas ele fez uma condição, e correto também, né? Que seja realizado por profissionais especializados. E eu coloquei para o pessoal da URGS, né, os geólogos lá, e eles prontamente vão atender o meu pedido. Vão aproveitar essa vinda, né? Ver essa questão no frigorífico, mapear lá, localizar, e abrir ali no antigo Hospital Santa Helena, desse possível laboratório secreto. Tem muita coisa aí para ser descoberta, né? E venho tentando também com outros proprietários a possibilidade de deixar os geólogos entrarem, né, e fazerem uma vistoria. Nem seria eu, seriam os profissionais especializados. E lá no frigorífico não existe a possibilidade de usar um georradar lá? Para descobrir Sim. se aquelas entradas são de fato, então... Isso que vai ser feito, Fernando. Mas daí lá do frigorífico, daí tu conseguiu já a autorização certinho para fazer isso? Daí eu quero fazer, né, através dos geólogos, esse mapeamento ali. Sim. Na frente, nas laterais, dentro do frigorífico, próximo a esses locais ali, né. Sim, sim. Ver ali, procurar indícios ali, né, vazios, anomalias, para nos orientar a seguir daí as escavações e perfurações. Eu tenho até uma broca lá que foi doada para uma empresa. Ela atinge 4 metros, uma broca manual. Sim. E ela vai ser muito útil, provavelmente. O Josué Marques Terra, parabéns ao Clóvis, excelente trabalho investigativo. E o Rosemary Sanders Yost também está dando os parabéns aí pela coragem e o empenho e a dedicação. Muito obrigado a todos. O pessoal quer que continuem as investigações, né? O pessoal quer que continuem as investigações, a maioria pelo menos. Vamos continuar. E como que ficou aquela situação do possível túnel na Rua Flores da Cunha? Ali é uma grande dúvida ainda, né? Há uma grande dúvida. Porque tanto na prefeitura como na Corsã não tem registro daquela galeria ali. Ela não existe no papel, nem um projeto porque dela. eu encontrei, Clóvis, nos arquivos históricos do jornal Alto Jacuí, né, o relatório da Secretaria de Obras de 83 a 88, onde consta que foram colocados 262 tubos na Rua Flores da Cunha. Porém, não diz até comentei, eu e o André, a gente vinha conversando, não diz ali em que altura da Flores da Cunha. A Flores da Cunha ela é uma rua extensa, né? Não é uma rua... É uma rua longa. É uma rua longa, então tu não tem como saber, né? Até porque daria para dizer que seria mais de 1 quilômetro aquela Rua Flores da Cunha, né? Com certeza. Existe uma tubulação sendo usada na Flores da Cunha Tem, hoje? que é a tubulação dos bueiros, né? Essa que consta o registro na prefeitura. Que é essa próxima calçada. Da Interliga os bueiros. Essa existe. Eu tenho até um mapa, inclusive, me forneceram. Claro. E ela é mais rasa? Ela é mais rasa e tubos menores. E aquela que foi encontrada é profunda, fora dos padrões, no meio da rua. Quantos metros de profundidade tá aquela tubulação? Ali pelo menos uns 3 metros. 3 a 4 metros, né? E no meio da rua. Tá. E que não foi encontrada, então, a ligação de onde vem e para onde vai. Ali foi encontrada o miolo dela. E aquilo ali acabou confundindo os geólogos, né? Imagina toda aquela dimensão ali, aquela parte oca. E me diz uma coisa, Clóvis, daí aquela vez foi fechado, né? Foi fechado o buraco. O prefeito mandou fechar imediatamente. E aí? Tinha muitos curiosos rodeando o local. Sim, certo, mas daí... temendo um acidente. Sim, mas daí por que não continuou depois essa investigação ali? Já que não existe registro na prefeitura, né? Não teria por que fechar. Teria que prosseguir com a investigação. Por que foi parada? A promessa do prefeito é continuar. Mas não foi definida a data ainda. Mas ele garantiu que vai continuar. Vai ser reaberto ali.
Até os bombeiros se ofereceram novamente, se colocaram Já à se disposição. passaram quantos meses já? Desde Isso que... foi 1º de outubro que foi Pois é. aberto. Daqui a pouco estamos a 1 ano, né? Depois de ter descoberto aí... Até os bombeiros, como eu disse, né, se colocaram à disposição para investigar ali a galeria. Mas acredito eu que não há necessidade, nós temos tecnologia hoje, né? O que se Você fala pode usar ali um drone, um Sim, carro não tripulado, Claro. e fazer essa investigação Sim. sem arriscar uma vida humana, né, Andrei? Exato. É o que o prefeito coloca também nas entrevistas, quando questionado, aí a gente já teve essa oportunidade também. Ele disse que vai continuar com a investigação, mas aí de uma forma mais técnica, né? Profissionalizada, com equipamentos que não façam não se precise toda uma grande mobilização de máquinas, de escavações, né? E essa situação toda aí. Vamos aguardar então, né, os próximos capítulos dessa história, Clóvis. E até ele tem uma situação, né, Andrei, que ali fora, aquela galeria fantasma ali, eu denomino assim, porque não tem planta registro, dela, né? Aquela galeria fantasma, ela tem o formato de L. E vocês lembram das imagens que aparece um paredão de tijolos? Ali eu entrei em contato com a geóloga, né? E ela destacou o seguinte, pode ver nos relatórios, né? Que há uma continuação ali naquela parede. Então, na próxima oportunidade, furem a parede ou além dela, para saber o que há além daquela parede. E ela destacou isso. Né? Façam por completo a investigação. Né? Há uma continuação que se estende em direção ao Banco Bradesco ali. Sim, e nesses pontos, Clóvis, no centro da cidade, hoje prédios e mais prédios sendo construídos, e aí os céticos levantam essa questão, né? Como túneis passariam onde prédios, onde estaqueamentos profundos são realizados e nada seria encontrado? Na verdade, até encontraram, né, Andrei? Já. Onde? Naquele prédio na esquina da praça ali, onde havia o casarão. Mas por determinação da empresa, né, se omitiu. Foram encontrados túneis ali, sim. Isso foi até revelado pelo mestre de obras. Até publiquei na revista, ele autorizou tudo. Foram encontrados. Deu a entender que eram 3 túneis, em 3 direções. Mas não eram túneis muito grandes, ele disse. Passava uma pessoa, né? Já usaram o georradar ali naquela região ali? Usamos. E até os relatórios, inclusive, né? Que estão no gabinete do prefeito. Né, são públicos os documentos. Aparecem mais locais com esses indícios de túneis. Por exemplo, na frente do palco da praça. Enfim, da Casa Centenária, aquela. Ali naquele cruzamento da Rua do Comércio com a Getúlio Vargas ali, que tem a esquina Lanches ali. Também há indício naquele cruzamento. E também outra situação bem interessante. Na frente do antigo cinema. A Capital 922. Ali tem todas as condições de uma estrutura de um túnel que atravessaria aquela rua. A 4 metros de profundidade. O que vai ao encontro do depoimento da dona Leonilda, né? O que é estranho Aquela é a descida profundidade, né? Porque tubulações, elas existem aí por baixo das ruas, é uma coisa muito normal. Muito comum, e Ibirubá, no centro, está cheio, né? Mas tão profundas assim... Exatamente. Até porque a Corsã, né? Fiz vários contatos com a Lia, a gerente da Corsã, e ela sempre reforça isso, né? Que a Corsã trabalha entre 1 metro e 1,5 metro. É o padrão deles, de profundidade. Não tem nada que exceda isso. Ela destacou. Imagina aquela galeria ali, quase 4 metros, né? Totalmente fora dos padrões da Corsã e da prefeitura. Muito estranho aquilo ali, muito curioso. É verdade. Né? E a gente fica aí a se perguntar, né? Pedindo respostas, na verdade, né, Clóvis? E elas não vêm. Infelizmente tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas acabam barrando a investigação e tentam barrar. Continua sem resposta, continua sem... E eu penso, né, Andrei? Isso é um trabalho jornalístico investigativo. É uma pesquisa histórica. E Ibirubá tem tantos problemas, né? E essas pessoas se calam perante os outros problemas, graves problemas de Ibirubá. E, no entanto, ficam atacando, né? Ficam procurando coisas da pesquisa nas redes sociais para criticar. Inclusive, o mês passado, eu fui obrigado a denunciar. Denunciar um crítico, estava passando os limites daquilo, sabe?
Era grupos de WhatsApp, era no Facebook. Diariamente o cara me atacando. E atribuindo adjetivos pejorativos à minha pessoa, ao meu trabalho. Eu fui obrigado a procurar as autoridades. Eu estou entrando com 2 processos, né, na área civil e na área criminal. Pois é, porque passou dos limites aquilo. Porque incomoda tanto, né? É. Por que incomoda tanto, né? Uma pesquisa histórica. E justamente na frente do estabelecimento de uma dessas pessoas, né, tem esses indícios. Por que essa pessoa está tão incomodada? Será que tem um acesso no estabelecimento dessa pessoa? O que ela teme, essa pessoa? Para criticar com tanta veemência, né? Exatamente. Muito bem. 8 horas agora com 30 minutos, Clóvis. Pode trazer aí os destaques finais para a gente. E a gente vai finalizando aqui, né? Agradecendo a sua companhia, a sua vinda aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço pelo apoio sempre. Desejando, é claro, uma boa sorte aí e que a pesquisa seja deveras concluída. André, eu acho que a live deve ter caído, deu um pico na internet aqui. Isso, nós então, só perdemos avisando, a live aí, mas eu estou gravando a Isso, entrevista. só avisando o ouvinte que deve ter se perguntado por que a live foi encerrada, justamente por uma queda na internet aqui nos estúdios. Mas ela será disponibilizada depois aí na íntegra no YouTube. Eu vou compartilhar os links, é porque eu estou gravando, né? Estou transmitindo ao vivo e também faço a gravação dela. Então, pessoal... Daí, André e Fernando, eu que agradeço pela oportunidade, o apoio de vocês. Estou sempre à disposição, né? E repito o que já publiquei nas redes sociais. Mesmo com poucos recursos e críticas duras, continuo meu trabalho de cabeça erguida. Porque é um direito constitucional meu, de livre imprensa. Eu continuo. E estou tendo um grande apoio das autoridades. E o melhor, né? Eu tenho o povo do meu lado. Hoje é um grande clamor público por essa história, pela verdade dessa história, né? Isso aí acabou virando até uma lenda urbana aqui na cidade, né? Era uma lenda urbana, que está sendo desmistificada agora, né? Com tantas testemunhas contundentes, evidências. E cada vez, eu acho interessante a análise, cada vez que se fala no assunto, a tendência é que mais pessoas apareçam trazendo informações. Hoje aqui a gente Isso vai encorajando as pessoas. O Alain Oliveira, eu vou ler mais uma vez o comentário que o Alain Oliveira deixa de forma pública aqui na nossa transmissão ao vivo. Hoje tenho 32 anos, quando eu tinha 16 anos de idade trabalhava no supermercado Cotribá. Em uma reforma no mercado foi aberta uma parte desses túneis. Eu vi com meus próprios olhos túneis revestidos com tijolos maciços, entrelaçados, porém naquela época não havia ninguém interessado. Logo foi fechado o buraco que dava acesso aos túneis e seguiu-se a obra. Inclusive tem mais pessoas que viram e podem confirmar o que eu estou dizendo. Então, esse relato eu acho que é a síntese da pesquisa e do trabalho do Clóvis, né? As pessoas não falavam desse assunto, elas conheciam um pouco dessa história, mas ninguém se interessava em pesquisar. E no momento que começam as pesquisas e começam a vir à tona elementos, né, novos desdobramentos, as pessoas começam a criar coragem de falar, né, Clóvis? Exatamente. Então, hoje é esse o momento que a gente vê dessa pesquisa. Olha só, né? o caso do Leonilda. Elas colocam o seu nome, por exemplo, aqui o Alain Oliveira, está aí o seu perfil no Facebook, né? Para quem não conhece pode entrar, ele em nenhum momento pede que não seja revelado seu nome ou sua identidade e traz de forma pública um relato aqui, né? Exatamente. Sobre a sua conta e risco, né? Sobre sobre a sua responsabilidade. Ninguém aqui foi atrás, né, Clóvis? Então, essas coisas que nos chamam a atenção, né? Por que as pessoas começam a se abrir, começam a falar agora, começam a procurar você, começam a trazer mais elementos para a história? Será que realmente nada existiu? Será que elas todas, agora, né? E eu coloquei isso recentemente, essas mais de 30 testemunhas, será que todas combinaram? Inventaram uma história e vamos chegar agora na imprensa e contar isso? E pessoas que nem se conhecem muitas vezes, né? Será que a dona Leonilda que veio aqui para Ibirubá, a dona Leonilda ocupa aqui 1h e 20 minutos da nossa emissora, será que tudo que ela fala é fantasia? Ela inventou aquela história e veio aqui nos colocar numa situação... Ganharia o que com isso? São os questionamentos que eu faço.
e que eu não entendo ainda, não consigo chegar a uma conclusão, né? Mas o que a gente percebe é que realmente existe alguma coisa para ser desvendada. E como eu disse, né, Andrei, e tantas outras testemunhas que trabalharam com aquelas pessoas, né, naqueles imóveis. E os donos hoje relutam, né? Não deixam entrar. Existe uma discussão que se fala, alguns falam, a casa do Dr. Brown era em tal lugar, a casa era em outro. Por exemplo, alguns dizem que era onde foi construído o prédio. Outros que era na casa centenária. De fato, onde era a casa do Dr. Brown quando ele morou? Que daí a ideia seria que os túneis saíam da casa dele, né? Aquele casarão ali era do cunhado do Dr. Brown. O casarão centenário. Que foi desmanchado, que deu lugar ao edifício. Tá. O Dr. Brown morava naquela casa aos fundos da casa centenária de madeira. Onde mora o sobrinho dele hoje, né? Sim, sim. Era na casa dos fundos que ele morava. Ele morava ali. Morava ali. Ele morou um período ali. Sim, a ideia seria que os túneis saíam da onde, então? Da casa onde ele morou? Parte daquela propriedade ali. Que hoje existe ainda. Que tá ali, tá tudo preservado ali. Tá, sim, Pelo sim. sobrinho do Dr. Brown. Tudo preservado. Sim, então o sobrinho do Dr. Brown ainda mora ali. Mora ali. Sim, e ele nunca autorizou a entrar lá dentro pra dar uma olhada. Não autorizou, eu já tentei. Já foi tentar, então, contato com mas ele. ele, desde o início da reportagem, ele nunca negou a existência dos túneis. Mas ele destacou o seguinte, Clóvis, até ele me chama de guri, né? Guri, os túneis não são lenda, os túneis são fato. Só que esses túneis são uma besteira, já vou te adiantar. Pensa bem de continuar com essa reportagem. É uma besteira. Bem esse o termo que ele usou, sabe? E pois é, e aí... E daí não avançou a conversa. Sim. Fica esse mistério. Eu fiz um desafio para ele caiu fora, né? Não evoluiu daí a conversa. Sim. E eu respeitei, né? Claro. A posição dele. Envolve os antepassados. Sim, a propriedade é dele. Particular, né? a propriedade é dele. Ele é o atual proprietário daquele local. E segundo, né, como nós falamos antes, diversas testemunhas partem dali os túneis. Pois é. A partir de uma casa subterrânea. Muito bem. Mais alguma questão, Luiz Fernando Cooper? Seria isso aí, né? Agora a gente fica aí no aguardo desse desdobramento, né? Aguardar então aí o pessoal que vai trazer o georradar para avançar essa investigação, né? Estou organizando também um retorno da dona Leonilda, né? Até ela vai ter um encontro dela. Eu vou promover um encontro lá em Porto Alegre dela com uma ex-empregada do Dr. Brown. A dona Já conversou? Iracema? A dona, não. Ela mora em Porto Alegre, uma ex-empregada do Dr. Brown. Ela era conhecida aqui em Birubá como Mariazinha. Eu vou promover um encontro entre as duas, porque a Mariazinha trabalhou justamente naquele período ali, que a dona Leonilda era trazida para cá, pelos pais adotivos. Eu vou promover esse encontro delas lá em Porto Alegre. Depois vou trazer a dona Leonilda a Ibirubá, que ela quer conversar, né, com o Ernesto, quer visitar novamente ele, trocar uma ideia com ele. Houve um primeiro contato entre os dois? Houve. Pra quem não sabe, quem seria o Ernesto? O Ernesto é o sobrinho do Dr. Brown. Ela quer visitar novamente ele, porque até eles conversavam bastante ali naqueles momentos que ela era trazida pra cá. Embora fossem crianças, né? Eles têm a mesma idade. Ela quer conversar com ele, ver algumas possibilidades. Espero que evoluam, né? Essas possibilidades, essas alternativas. E depois nós vamos deslocar a Tenente Portela. Ela vai nos conduzir lá até o casarão que ela residia, com aquela família. Então, basicamente, a chave desse mistério estaria na mão desse rapaz aí, o Ernesto. Provavelmente, pelo que tudo indica, né? E em Tenente Portela, ela vai nos levar até o casarão, nos conduzir lá. E eu quero fazer esse resgate lá em Tenente Portela, né? Que família que era aquela? O casarão ainda existe? Quem que mora no casarão? Né? Ela comentou também que tinha o mesmo sistema de túneis no casarão em Tenente Portela. Eu quero fazer todo esse resgate lá. Porque ela não recorda sobre o nome do patriarca. Só lembra do primeiro nome, né? Que era Arnildo. Eu quero fazer... É muito importante fazer esse resgate. E até como ela revelou, lá também teriam túneis, né? Parecidos com os de Birubá. Vai ser até interessante para a história daquela cidade também. A RBS TV que ontem passou uma reportagem sobre essa investigação, ontem no Jornal do Almoço. Tem o link dela para até coloquei. Colocou no teu Tá Face? disponível no meu Facebook. Muito bem. E nós tivemos também
produtoras, né, que estiveram interessadas na história. Aí, Clóvis, dá para revelar aí alguma novidade? Vamos ter talvez uma série ou um capítulo? Sim, talvez um capítulo. Provavelmente um capítulo, muito provável. Né? De uma série contando alguma situação envolvendo a fuga dos nazistas? Exatamente. Muito bem, interessante, né? Vamos torcer que o Clóvis consiga evoluir nessas investigações, né, Clóvis, e traga respostas, né? É o que a gente precisa hoje, que a maioria da população da nossa comunidade quer respostas, né? Se existem, se não existem, o que existe, e de fato chegar a uma conclusão, né, nessas investigações. Obrigado, Clóvis. Eu que agradeço. Grande abraço a todos. 8 horas agora com 41 minutos. Ficamos aqui durante 1 hora conversando com Clóvis Messerschmidt, da revista Enfoque, sobre a polêmica aí, os mistérios de Ibirubá e as suas histórias, né, que estão escondidas aí e tentando ser bem guardadas aí por algumas pessoas. Janeiro e fevereiro com muitas promoções na Loja Marotos. Atenção, mamães! Toda a coleção de verão que você amou agora está com descontos de até 50%.